Fica comigo até o final, porque essas técnicas são valiosas e no final eu vou te falar algo que vai abrir os seus olhos. Pessoal, crise de ansiedade não é frescura. O seu cérebro tem uma estrutura chamada amígdala cerebral. Ela deveria proteger a gente de ameaças reais. Só que em pessoas ansiosas, essa amígdala, ela dispara alarmes falsos, ativando a resposta de luta e fuga sem mesmo um perigo real. Eu sou Jéssica Martani, eu sou médica, sou psiquiatra, coordenadora da pós-graduação em TDAH e aqui é o Brilhantemente, é a ciência que transforma a sua mente. Hoje nós vamos saber as melhores técnicas para sair de uma crise de ansiedade aí e saber quais são os principais sintomas. Então ela fica hiperreativa. Os principais sintomas de uma crise de ansiedade são taquicardia, falta de ar, tremor, sudorese, sensação de desmaio, sensação de que algo ruim vai acontecer, sensação de morte iminente, fuga da realidade ou sensação de que a pessoa está fora de si, pensamento que não cala a boca nunca, pensamento acelerado, medo de perder o controle, nervosismo e por aí vai. Tem gente que tem sensação de desmaio, sensação de que acha que vai morrer, sensação de AVC, tá? Então é muito pesado mesmo. E se você não souber interromper esse processo, a crise ela pode sim durar mais tempo do que deveria. Bom, chega de enrolação e bora para as técnicas. Gente, a primeira técnica que eu quero falar para vocês é uma técnica do Dr. Andrew, que ele é de Harvard, e ele fala sobre as técnicas de respiração. Então eu falo, pessoal, muitas vezes na nossa vida, a resposta, ela é mais simples do que a gente imagina, tá? E a respiração é super importante. Então ele fala da respiração 4, 7, 8. A respiração acelerada, ela vai manter a nossa crise muito ativa, porque ela vai reforçar o sinal de alerta no cérebro. O Dr. Andrew, da Universidade de Harvard, ele desenvolveu essa técnica para ativar o nervo vago e reduzir o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então vamos lá, como fazer? Primeiro, você vai inspirar pelo nariz por 2 segundos. Depois vai segurar a respiração por 7 segundos. Em seguida, você vai soltar pela boca por 8 segundos. Então faça isso de maneira consciente e vai contando de maneira aí devagar, tá? Repete esse ciclo de 3 a 5 vezes. Estudos da Harvard mostram que essa respiração reduz a ativação da amígdala em 30% em menos aí de 3 minutos, tá? Então a gente vai organizar isso, vai mexer no nervo vago, que é o nervo que conecta o sistema nervoso central. Técnica número 2 que eu quero falar é do Dr. Kagan, tá? E é sobre o aterramento sensorial. Gente, quando a sua mente ela entra em pânico, ela se desconecta totalmente da realidade e ela fica presa em pensamentos. E se acontecer isso? Eu acho que eu vou morrer. E aí o Dr. Richard Kagan, que é um psicólogo especializado em trauma, ele desenvolveu essa técnica para trazer o cérebro de volta para o presente. E aí, pessoal, como fazer essa técnica? Primeiro, você vai observar 5 coisas que você vê ao seu redor. Tocar em 4 coisas e sentir a textura delas. Outra, prestar atenção em 3 sons diferentes. Outra, identificar algum cheiro ao seu redor e também sentir algum gosto na sua boca. Estudos da Universidade de Toronto mostram que essa técnica reduz a liberação de cortisol também em 30%. Porque o que acontece, pessoal? Quando a gente está ansioso, a gente se desconecta do nosso presente e aí que vem essa técnica do aterramento sensorial. Terceira técnica que eu quero falar para vocês é parada do pensamento mais reestruturação cognitiva, que é do Aaron Beck, que é o criador da terapia cognitivo-comportamental. É bem legal, tá? O Dr. Aaron Beck, ele é um psiquiatra e foi o criador aí dessa terapia, e ele descobriu que a ansiedade é alimentada por pensamentos automáticos negativos. Se você interromper o pensamento e reformular a interpretação, a ansiedade perde a força. E vamos lá, pessoal, como que a gente faz isso, tá? Vamos lá. Primeiro, identificar que pensamento catastrófico é esse. Um exemplo seria, eu vou desmaiar. Então depois,
você precisa o quê? Questionar isso daí. Então, quantas vezes que isso já aconteceu de verdade? Qual é a probabilidade que eu tenho de desmaiar? Por fim, a gente precisa substituir esse pensamento por um pensamento realista. Então, entender que, olha, isso é um sintoma de ansiedade. Já aconteceu antes e eu não desmaiei. Estudos da Associação Americana de Psiquiatria mostram que essa técnica reduz a ansiedade aí em 65% quando praticada regularmente. Então, pessoal, regularmente começa a questionar esses pensamentos que vocês estão tendo, tá? Então, o ideal é a gente sentir a crise. Outra coisa super importante é assim: entender que a crise, ela é um hóspede indesejado. Ela vem, ela incomoda, mas ela passa. Então pensa nisso. Muitas pessoas querem ficar brigando com a crise. Então assim, não precisa brigar com a crise. É apenas converse com você mesmo, do tipo, olha, meu coração tá acelerado, mas eu nunca infartei. É uma crise de ansiedade, eu já passei por isso antes. E essa crise, ela vai passar. Então pensa na crise como uma nuvem que ela vem, mas ela vai embora. Beleza? Agora, presta atenção. Essas técnicas que eu falei, elas ajudam muito a controlar uma crise para muitas pessoas, tá? Só que para outras pessoas, elas não são suficientes. Por que eu digo isso? O seu cérebro, ele depende de neurotransmissores. Serotonina, GABA, glutamato, noradrenalina, tudo isso, se ficar em desbalanço, começa a gerar ansiedade. Por isso que algumas pessoas que têm desregulação desses neurotransmissores, a ciência demonstra que essas mudanças químicas no cérebro podem impedir a regulação emocional adequada. Pode impedir a regulação da amígdala que eu falei para vocês, tá? Dentre outras aí, complexidades aí do cérebro. E é aí que entra a medicina. Gente, vamos parar de preconceito. Medicamento pode sim ser a solução. Se você sente ansiedade o tempo todo, se nenhuma dessas técnicas você está conseguindo colocar em prática, procura um psiquiatra. Como todos os órgãos aí do nosso corpo, o grande mestrão, se ele adoecer, você precisa buscar alguém que realmente manja disso. Então, psiquiatra e o psicólogo, tá bom? Bom, pessoal, bora então pro resumo final. Então, o que fazer na hora da crise? Vamos lá. Primeiro, respire no ritmo 4-7-8 para ativar o nervo vago e reduzir o cortisol. Depois, use a técnica do aterramento sensorial para fazer você voltar ao presente. Em seguida, comece a reestruturar os seus pensamentos, não acreditar nas mentiras que o seu cérebro conta no momento de ansiedade. E se a sua ansiedade for crônica e as técnicas não forem o bastante, busque tratamento médico, psiquiátrico. Não tenha vergonha, não tenha medo, busque ajuda. Bom, pessoal, se essas técnicas fizeram sentido para você, se você gostou, então, por que você não vai se inscrever aqui no meu canal? Não custa nada. Se inscreve e participa aí da nossa comunidade brilhantemente. Vem aí, seja muito bem-vindo. Já ativa o sininho para mais conteúdos aí sobre saúde mental e transformação pessoal. E se você é profissional da saúde mental, quer aprofundar o tratamento de ansiedade, tem a minha pós-graduação em TDAH, o link tá na descrição. A ansiedade não pode controlar a sua vida. Consciência e tratamento é você quem vai assumir o controle. Aqui é a Jéssica Martani, sua mente sem pane, e a gente se vê na próxima.